Olá, tudo bem? Vamos dar início à apresentação do trabalho de dinâmica. Esse trabalho está baseado no livro de Dinâmica de Sistemas Mecânicos do Ilmar Ferreira Santos, e o mecanismo abordado é um sistema de múltiplos corpos sem deslizamento. Então, temos uma figura esquemática de como é o nosso sistema. Então, tem a base do sistema, sobre a base está o eixo que sustenta um braço. Unindo o eixo ao braço, temos um pino. E na extremidade livre do braço está o peão, que serve para representar o que seria, na verdade, um rotor. Movimentos de cada componente. Então, o primeiro movimento vai ser representado por essa animação, tá? Uma animação bem simples do que seria o movimento do braço aí do nosso sistema. Tá? Então, vale lembrar que ele acontece em torno do eixo de simetria do pino. O próximo movimento é o movimento do eixo, também feito demonstrado a partir desta animação. Então aqui ele está articulando apenas 45 graus, mas vale lembrar que ele tem liberdade para girar em torno do próprio eixo aí 360 graus. E o próximo movimento é o de rotação, ou spin do peão, tá? Também representado por uma animação. Então, está aí o movimento. Vale lembrar que além do movimento de rotação, tem o movimento de precessão e nutação. As bases móvel e inercial, como que acontece então? Então temos uma figura esquemática, onde a gente consegue visualizar. Então a base móvel, a base inercial está representada pelos eixos X, Y, Z. Já a base móvel B1, representada pelos eixos X1, Y1 e Z1. A base móvel B2, representada pelos eixos X2, Y2 e Z2. E a base móvel B3, representada pelos eixos X3, Y3 e Z3. Então, a partir dessa figura esquemática, temos as matrizes de transformação. A primeira matriz é a T-alfa, que leva da base inercial para a base móvel B1, que está solidária ao braço do sistema. Então essa é a matriz de transformação, T-alfa. A próxima matriz de transformação é a T-φ, que transforma da base móvel B1 para a base móvel B2, solidária ao movimento de precessão do peão. Então temos aí a T-φ. E a próxima matriz, ou a última, é a matriz T-θ, a matriz de transformação que leva da base móvel B2 para a base móvel B3, solidária ao movimento de nutação do peão. Velocidades angulares do sistema, então. A primeira vem representada aí na base móvel B1, tá ok? Então, vai ter movimento apenas no eixo Z, representado por alfa ponto. Já na base móvel B2, também só vai ter movimento no eixo Z, representado por φ ponto. E na base móvel B3, também só acontecerá movimento em um eixo, só que agora no eixo X, representado por θ ponto. Lembrando também do spin do peão, o movimento de rotação, também na base móvel B3, e acontecerá só no eixo Z de φ ponto. Outras velocidades angulares do sistema, então, a velocidade angular do sistema, então, representada por ômega, segue esta equação. E a velocidade angular do corpo, na base móvel B3, representada também por ômega, assume essa expressão. Aceleração angular. A primeira aceleração é a aceleração angular do sistema na base móvel B3, representada por ômega ponto. Okay? A segunda é a aceleração da ponta do peão, representada também por ômega. E a outra aceleração é a aceleração do centro de massa do peão, na base móvel B3, também representada por esta equação. Bom, também é possível calcular a equação de Euler, no caso, que se dá por essa expressão, que simplificada fica desta maneira. E através então da equação de Euler, temos os ângulos de Euler, ou seja, isolando a gente consegue obter os ângulos. Bom, o primeiro é o de nutação, representado por essa expressão. O segundo vai ser o ângulo de precessão, representado por essa expressão. E o terceiro de spin,
representado por essa expressão. Reações dinâmicas. Então, temos aí um DCL do peão. Então, a gente consegue visualizar a força-peso agindo no centro de massa e as reações dinâmicas acontecendo na extremidade ou na ponta do peão. Então, temos aí a equação da reação dinâmica. Então, as equações representadas aí, as reações no eixo x, y e z. Então, Rx, Ry e Rz. E, diante das equações, a gente consegue fazer algumas simulações. Então, usando algum software, como no caso o MATLAB, a gente consegue gerar alguns gráficos, no caso. O primeiro gráfico será o gráfico de precessão do sistema. O segundo é o gráfico de inutação, representado dessa maneira. O próximo, gráfico de spin. Então, como que acontece lá o spin ou a rotação do peão. E o movimento do centro de massa do peão. Então, representado aí em 3D, a gente consegue visualizar como vai ser a trajetória do centro de massa do peão à medida que ele vai perdendo velocidade. A simulação numérica também foi feita para as reações dinâmicas do peão. Então, a gente consegue ver as reações no eixo x, y e z, como que essas reações acontecem. E é isso. Muito obrigado.